O podcast apresentado a seguir consiste em uma simulação com fins exclusivamente educacionais. Os personagens e as situações retratadas são fictícios e foram criados com o objetivo de auxiliar na compreensão e na reflexão sobre o funcionamento do Ministério Público. Este podcast compõe a nossa experiência de tecnologia da informação e comunicação, na disciplina de Teoria Geral do Processo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Direito, o TribunaCast. Este episódio irá falar sobre o papel do Ministério Público. Para entender como o MP funciona na vida real, hoje eu recebo a promotora de justiça, doutora Camila. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, João. É um prazer enorme participar dessa iniciativa acadêmica e compartilhar um pouco da realidade do fórum com vocês. Para começar do básico. Na faculdade, a gente lê que o Ministério Público defende a ordem jurídica e os direitos sociais. Mas na vida real, o que isso significa? Olha, de forma bem prática, nós costumamos dizer que o MP é o advogado da sociedade. Quando a Constituição diz que defendemos a ordem jurídica e os direitos sociais, isso significa que nossa missão é garantir que as leis sejam cumpridas para proteger quem mais precisa. Isso vai desde fiscalizar a falta de vagas em creches até atuar em um caso de violência doméstica. O MP não defende o Estado, ele defende o cidadão contra qualquer abuso, inclusive do próprio Estado. Essa parte de não defender o Estado é interessante, porque muita gente confunde o promotor com o advogado do governo. E aí entra um conceito forte na teoria: autonomia institucional. Como essa independência do MP muda o seu trabalho no dia a dia? Muda tudo, João. Sem autonomia, o Ministério Público simplesmente não funcionaria. Nós não somos subordinados a nenhum dos três poderes, nem a presidentes, deputados ou juízes, e isso é graças à autonomia concedida pela Constituição de 88. Então, se um governador cometer um ato de improbidade administrativa, o MP tem o poder e o dever de investigá-lo. Essa autonomia garante que o promotor de justiça possa processar um grande empresário ou um político poderoso com a mesma tranquilidade que processaria qualquer outra pessoa. Nós respondemos à lei e à nossa consciência, e não a mandatos políticos. Perfeito. Agora vamos para a prática dos tribunais. No processo penal e civil, o MP assume papéis diferentes, às vezes como titular da ação e às vezes como fiscal da lei. Explica pra gente como você divide esses papéis no cotidiano. Certo. O MP desempenha funções diferentes dependendo do caso. Por exemplo, quando acontece um crime grave, um roubo ou um homicídio, a Polícia Civil investiga e nos manda um inquérito. É o MP que decide se processa o acusado e se o inquérito possui elementos suficientes de autoria e de materialidade. Existe também a possibilidade da atuação do Ministério Público diante da defesa de interesses coletivos. Assim, se uma indústria polui um rio da cidade, o MP entra com uma ação civil pública. Nós processamos em nome de toda a cidade para corrigir aquele estrago. Entenda. Mas e como fiscal da lei? Como isso funciona na prática? Bom, aqui nós não estamos processando ninguém, mas garantindo que o processo seja justo. Um exemplo clássico é a disputa de guarda de filhos menores. O MP entra para garantir que o direito da criança seja respeitado acima da briga dos pais. Sensacional. Deu para clarear muito a diferença entre a teoria e o peso real da caneta de um promotor. Pessoal, agora vamos tentar debater algumas das dúvidas que vocês mandaram no chat. A Clara Brito pergunta: é possível que o MP, na função de defensor dos direitos sociais, tenha a legitimidade de ajuizar uma ação de alimentos em favor da criança ou adolescente, caso os pais se neguem a dar continuidade no processo? Ótimo questionamento, Clara. Sendo bem objetiva, a resposta é sim. Segundo o informativo 541 do STJ, o Ministério Público ele tem a legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independente do exercício do poder familiar dos pais ou de o infante se encontrar nas situações de risco. Agora vamos para outra pergunta. O Rafael questiona se, diante da enorme autonomia que a Constituição deu ao Ministério Público, quem realmente possui a capacidade de fiscalizar o trabalho do Ministério Público e prevenir a ação da promotoria com atuações autoritárias. Olha, o responsável por fiscalizar o MP é o próprio Conselho Nacional do Ministério Público.
E também existem os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, que vai fiscalizar a autonomia financeira da instituição. Há também, em cada unidade do MP, a liderança de um procurador-geral, que vai chefiar a instituição localmente. Hoje, nós podemos recapitular pontos fundamentais sobre o Ministério Público. Vimos que ele atua como verdadeiro guardião dos direitos sociais e da ordem jurídica. Entendemos como a sua autonomia institucional é o que garante que ele trabalhe sem pressões políticas, e destrinchamos as suas diferentes faces no processo, seja acusando na ação penal, fiscalizando a lei ou defendendo os interesses da nossa sociedade. Agradecemos imensamente a doutora Camila pela participação esclarecedora. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de representar e debater um pouco do dia a dia da Promotoria de Justiça com vocês. Por fim, agradecemos pela atenção de todos. Até a próxima.